Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Caminhando aqui nessa semana. A semana já começou, estamos já na terça-feira e a gente vai continuar finalizando o livro a carta, né, aos Romanos. Uma carta tão poderosa, né, que Paulo deixou para os irmãos de Roma e que tem falado muito ao nosso coração nos últimos dias, né? Hoje a gente finaliza a carta com os últimos 3 capítulos, né? 14, 15 e 16. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai, então, finalizar essa carta aos Romanos. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por mais essa carta do apóstolo Paulo que nós vamos terminar de ler. Como é bom, Senhor, ter cada uma dessas cartas disponíveis para nós hoje, para que assim a gente possa aprender, ser ministrado, para o Espírito Santo nos confrontar, nos ajeitar, Senhor, naquilo que precisamos ser moldados e mudados na Tua presença, Jesus. Como o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração durante esses meses, Senhor, durante esse ano de 2023. Muito obrigada, Jesus, por nos dar suporte, nos dar encorajamento cada dia para não desistirmos, para não pararmos, Senhor. Eu sou grata a Ti, Senhor, por esse grupo, por esses irmãos que estão junto comigo, pela capacidade, Senhor, que vem do céu sobre as nossas vidas para que a gente possa estar juntos aqui, Senhor, perseverando dia após dia. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu só tenho a agradecer, Senhor, pela misericórdia do Senhor em mim. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, então, Romanos, capítulo 14, 15 e 16. Capítulo 14 começa assim, então. Deem uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseje unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Não censurem por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Por exemplo, não discutam com ele a respeito de comer ou não carne. Pode ser que vocês creiam que não há nenhum mal nisso, porém outros têm a fé mais fraca. Pensam que está errado e não comerão carne alguma. Eles preferem comer verduras a comer aquela espécie de carne. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne não devem desprezar aqueles que não a comem. E se você faz parte daqueles que não comem, não acuse de erro aqueles que comem, porque Deus os aceitou. Eles são servos de Deus e não de vocês. Eles são responsáveis perante Deus e não perante vocês. Deixem que ele lhes diga se eles estão certos ou errados. E Deus mesmo é capaz de levá-los a agir como devem. Alguns pensam que se deve observar os feriados judaicos como dias especiais para se adorar a Deus. Já outros dizem que é um erro todo esse incômodo, visto que todos os dias pertencem igualmente a Deus. Em questões desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo. Se vocês têm dias especiais para adorar ao Senhor e estão procurando honrá-lo, fazem uma boa coisa. Assim também a pessoa que come carne. Ela come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E a pessoa que não toca em tal carne também está desejosa em agradar ao Senhor e também dá graças a Deus. Não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos, como se nós mesmos pudéssemos escolher. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Cristo morreu e ressuscitou por esta razão, para que pudesse ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Vocês não têm nenhum direito de julgar um irmão ou olhar com desprezo para ele. Lembre-se que cada um de nós comparecerá individualmente perante o tribunal de Deus, porque está escrito: juro por mim mesmo, diz o Senhor. Todo joelho se curvará diante de mim e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, não julguemos mais uns aos outros. Em vez disso, procurem viver de tal modo que nunca façam um irmão tropeçar se ele vir vocês fazerem alguma coisa que ele pensa que está errada. Quanto a mim, estou perfeitamente seguro, baseado na autoridade do Senhor Jesus,
de que nenhuma comida é por si mesma impura. Entretanto, se alguém achar que isso está errado, então não deve comê-la, pois para essa pessoa ela é impura. Se o irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, você não estará procedendo com amor se continuar a comer. Não deixe que a sua comida faça perder-se alguém por quem Cristo morreu. Não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Desta forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. Não desfaça a obra de Deus por causa da comida. Lembre-se, não há nada errado com a carne, mas está errado comê-la se isso fizer uma outra pessoa tropeçar. A coisa certa a fazer é deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer coisa que leve o seu irmão a pecar. Você pode saber que não há nada de errado na forma de crer a respeito destas coisas, mas que isso permaneça entre você e Deus. Nessa situação, o feliz é o homem que não se condena quando faz aquilo que sabe que está certo. Entretanto, quando alguém acha que comer alguma coisa está errado, não deve fazê-lo. Ele peca se o fizer, pois não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Capítulo 14, Paulo fala algo que, no meu entendimento, faz muito sentido em vários aspectos da nossa vida, que é essa questão de nós não fazermos alguma coisa, não porque nós achamos certo ou errado, mas porque aquilo pode trazer condenação para outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Paulo cita aqui tanto a carne, né, quanto as festas judaicas. Por exemplo, se para as pessoas que estão ao teu redor, o cristão comer carne de porco é pecado, então você não deve comer carne de porco, não é porque você acredita que está certo ou que está errado, mas porque as pessoas que estão perto de você vão te julgar e vão pecar. Então Paulo está dizendo que as nossas atitudes como cristãos, elas precisam pensar muito mais no nosso próximo, na pessoa que pode nos julgar e pecar através desse julgamento, do que a nossa própria consciência. Porque se nós temos paz em comer carne de porco, mas o outro que vai me julgar não tem paz, então eu prefiro não comer carne de porco para que a outra pessoa não peque. Não sei se vocês conseguem me entender. Então, tem coisas que nós não devemos fazer, não é porque está errado. Pelo contrário, não há nada de errado em comer carne de porco, por exemplo. Nada de errado. Porém, se para outra pessoa isso é pecado, então não faça isso para que a outra pessoa te julgue e ela então peque. O problema está no pecado do outro, em você fazer outra pessoa pecar. Então, se nós pudermos nos desviar desse tipo de situação, é melhor. Então, Paulo sempre dizia: faça tudo para que o outro também esteja em Cristo, para que o outro não peque. Tenha a sua vida realmente em mortificação todos os dias em prol do próximo. Eu amo muito esses ensinos de Paulo, de verdade, porque eu acho que ele tem muita sensatez quando ele diz que o grande problema não está na minha vida, mas sim na vida do outro, naquela pessoa que é mais fraca, naquela pessoa que não tem o entendimento. Então, por causa dos mais fracos, dos que não têm o mesmo entendimento que eu prefiro não fazer. Eu abro mão dos meus direitos. Capítulo 15. Mesmo que acreditemos que não faz diferença para o Senhor se praticarmos essas coisas, ainda assim não podemos ir adiante e praticá-las para agradarmos a nós mesmos. É preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas tais coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim o edificaremos no Senhor. Pois Cristo também não procurou agradar a si mesmo, tal como disse o salmista: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Essas coisas que foram registradas nas Escrituras no passado servem para nos ensinar a paciência e para nos animar, a fim de que mantenhamos a nossa esperança. Que Deus, aquele que dá paciência e ânimo, possa ajudá-los a viver em completa harmonia uns com os outros,
cada um tendo para com o outro a mesma atitude de Cristo. E então todos nós podemos juntos louvar ao Senhor a uma voz, dando glória a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham-se calorosamente uns aos outros, tal como Cristo os acolheu calorosamente, e então Deus será glorificado. Lembre-se que Jesus Cristo veio para mostrar que Deus é fiel às suas promessas para os que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para que se cumprissem as promessas feitas aos patriarcas. E lembre-se que ele veio também para que os gentios dessem glória a Deus pelas suas misericórdias para com eles. Isso foi o que o salmista quis dizer quando escreveu: eu o louvarei entre os que não são israelitas e cantarei ao seu nome. E em outro lugar diz: regozijem-se vocês, gentios, juntamente com o seu povo. E mais uma vez, louvem ao Senhor todos vocês, gentios, que todos os povos o louvem. E o profeta Isaías também disse: haverá um herdeiro na casa de Jessé, e ele será rei sobre os gentios. Eles porão suas esperanças somente nele. Que o Deus da esperança os enche de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Eu sei, meus irmãos, que vocês são cheios de bondade e de sabedoria e que conhecem essas coisas tão bem que são capazes de ensinar aos outros tudo a respeito delas. Mas mesmo assim tenho sido bastante ousado em dar ênfase a alguns destes pontos, sabendo que tudo quanto vocês precisam é esse lembrete de minha parte. Por causa da graça de Deus, eu sou um mensageiro especial da parte de Jesus Cristo a vocês, os gentios, levando-lhes o evangelho e oferecendo-os como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Assim, tenho o direito de me gloriar em Cristo Jesus pelo serviço realizado a Deus. Não me atrevo a julgar quão efetivamente ele usou os outros, porém isso eu sei. Ele me usou para ganhar para Deus os gentios, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Desse modo, eu preguei o evangelho completo de Cristo por todo o caminho, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Entretanto, meu objetivo e tempo todo tem sido ir ainda mais longe e pregar onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, em vez de edificar sobre alicerces de outro. Tenho seguido o plano já delineado nas Escrituras, onde diz: aqueles que nunca ouviram falar dele o verão, e o compreenderão aqueles que não haviam ouvido falar dele. De fato, esse é o evangelho, esse é o verdadeiro motivo pelo qual tenho sido impedido de chegar até vocês. Agora, porém, estou finalmente terminando o meu trabalho aqui e estou pronto a ir, depois de todos esses longos anos de espera. Estou planejando fazer uma viagem à Espanha e quando for passarei aí em Roma. E depois de termos desfrutado um pouco da companhia de vocês, vocês poderão me ajudar a ir até lá. Mas, antes de ir, eu preciso descer a Jerusalém, a serviço dos santos que vivem lá. Porque, como vocês sabem, os santos da Macedônia e da Acaia contribuíram com uma coleta para os santos de Jerusalém que estão passando dificuldades. Eles ficaram muito contentes em fazer isso, pois sentem que têm uma verdadeira dívida para com os irmãos de Jerusalém. Por quê? Porque as notícias a respeito de Cristo lhes chegaram através da igreja de Jerusalém. Visto que os gentios receberam essa magnífica dádiva espiritual do evangelho dos judeus, sentem que o mínimo que podem fazer em retribuição é dar-lhes alguma ajuda material. Assim que tiver completado essa tarefa e tiver certeza de que eles receberam esse fruto, irei ver vocês a caminho da Espanha. E eu estou certo de que quando eu for, levarei comigo muitas bênçãos do Senhor. Vocês querem ser meus companheiros de oração? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo e por causa do amor que vocês têm para comigo e que lhes foi dado pelo Espírito Santo, unam-se a mim em minha luta e orem a Deus em meu favor. Orem para que lá em Jerusalém eu seja protegido daqueles que são incrédulos. Orem também para que os santos de lá se prontifiquem a aceitar o dinheiro que lhes estou levando. Então poderei ir visitar vocês com o coração alegre pela vontade de Deus e assim poderemos reanimar-nos mutuamente. E agora, que o nosso Deus, que concede a paz, seja com todos vocês.
Amém. Paulo continua, né, o início do capítulo 15, falando o que eu acabei de falar para vocês, dessa disposição que ele tinha em agradar muito mais o próximo do que a si mesmo, né? Ele fala muito sobre isso na carta de 1 Coríntios, em outras cartas também ele fala um pouco, e aqui ele acaba essa carta aos Romanos falando sobre isso, sobre esse dever que nós temos de realmente morrermos para nós mesmos e vivermos para Cristo, em prol de edificar o nosso próximo e não ser pedra de tropeço para outras pessoas, né? E depois ele fala um pouco sobre essa vontade, né, de ir até Roma mesmo, de passar por lá e poder ver esses irmãos de perto, pessoalmente, porque ele só tem ouvido falar da igreja que está em Roma, né? Essa carta chega até eles sem Paulo nunca ter ido até Roma, e são, na sua grande maioria, gentios que estão se convertendo ao cristianismo e que agora tem uma igreja, né, se fortalecendo ali em Roma, e por isso Paulo escreve essa carta. Existem também judeus que estão ali junto com os gentios convertidos. O grupo está bem dividido, né, entre judeus e gentios, mas eu acredito que a grande maioria eram de gentios. Paulo deixa isso um pouco mais claro aqui na carta. Então, que ele pudesse ir até eles, né? Era o desejo de Paulo. E aqui nessa carta é o único lugar que aparece, se não me engano, o desejo de Paulo de ir para a Espanha, de continuar evangelizando, né? Outras nações, outros lugares, mais longe ainda do que ele já tinha ido. Ele não tinha chegado em Roma ainda, mas ele já desejava passar por Roma, atravessar o oceano e chegar na Espanha. Então, olha como o apóstolo Paulo teria ido longe se ele não tivesse morrido tão cedo. Eu acredito que se o apóstolo Paulo tivesse morrido com a idade de João, próximo ali dos 100 anos, com certeza Paulo teria viajado muito, muito, muito mais do que ele foi, muito mais longe, né? Ele teria ido para outras nações, com certeza, levar o evangelho de Cristo. Tamanha era a vontade dele, né, de levar esse evangelho adiante, de levar esse evangelho o mais longe possível. Esse é o verdadeiro apostolado, né? É aquele que realmente tem uma chamada para ir muito mais longe, para avançar por lugares que nunca ninguém chegou ainda, né? Para avançar com o evangelho. Vamos terminar capítulo 16? 16 diz assim: Febe, uma estimada irmã, serva da igreja em Cencreia, irá visitá-los em breve. Ela trabalhou arduamente naquela igreja. Recebam-na como uma irmã no Senhor, dando-lhe uma calorosa acolhida cristã. Ajudem-na de todos os modos que puderem, pois ela auxiliou a muitos em suas necessidades, inclusive a mim mesmo. Deem minhas saudações a Priscila e a Áquila. Eles foram meus colaboradores nos trabalhos de Cristo Jesus. De fato, eles arriscaram suas próprias vidas por mim, e eu não sou o único a ser-lhes agradecido. Todas as igrejas gentias também o são. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Epeneto. Ele foi o primeiro na Ásia a aceitar o evangelho de Cristo. Saudem a Maria, que tanto trabalhou por vocês. Saudem Adrônico e Júnias, meus parentes que estiveram comigo na prisão. Eles são respeitados entre os apóstolos, tendo se tornado servos de Cristo antes de mim. Saudem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saudem também a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e ao amado irmão Eustaques. Saudem Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saudem aqueles que trabalham na casa de Aristóbulo. Saudem Herodião, meu parente. Saudem os irmãos no Senhor da casa de Narciso. Saudações a Trifena e Trifosa, obreiras fiéis do Senhor, e a estimada Pérside, que tanto tem trabalhado para o Senhor. Saudem Rufo, aquele que o Senhor escolheu, e também a sua querida mãe, a qual tem sido verdadeira mãe para mim. Saudem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e também os irmãos que estão com eles. Saudem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, bem como Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saudem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas daqui enviam suas saudações a vocês. E agora tenho mais uma coisa a dizer-lhes antes de terminar esta carta. Conservem-se distantes daquilo que causam divisões e estão perturbando a fé do povo, ensinando sobre Cristo
coisas que são contrárias aos ensinos que vocês receberam. Esses mestres não trabalham para o nosso Senhor Jesus, mas tão somente desejam proveito para si próprios. São bons oradores e bajuladores, e gente ingênua tem sido enganada por eles muitas e muitas vezes. No entanto, todo mundo sabe que vocês continuam leais e verdadeiros. Isso, na verdade, me deixa muito contente. Eu quero que vocês permaneçam sempre muito seguros a respeito do que é correto e vivam livres de qualquer mal. O Deus de paz, dentro de pouco tempo, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, aquele que está redigindo essa carta, envio também minhas saudações no Senhor. Gaio pede que eu me saude por ele. Sou seu hóspede e a igreja que se reúne aqui em sua casa. Erasto, o administrador da cidade, envia-lhe saudações. E assim também Quarto, um irmão em Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Eu os entrego a Deus, aquele que é capaz de fazê-los fortes e firmes no Senhor, tal como diz o Evangelho e tal como eu lhes tenho falado. Este é o plano divino de salvação, conservado em segredo desde o princípio dos tempos. Agora, porém, tal como os profetas predisseram e conforme Deus ordena, esta mensagem está sendo pregada em toda parte, para que todo o povo ao redor do mundo venha a crer em Cristo e lhe obedeça. A Deus, que é o único sábio, seja glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como é lindo, né? Ver Paulo e os irmãos que estão ali, né, junto com ele, cumprimentando, saudando a igreja que está em Roma, tudo através de uma carta. Para nós hoje fica tão prático, né? O WhatsApp, o e-mail, é tão prático mandar e já receber uma resposta da sua mensagem. Imagina quantos meses ou até anos uma mensagem demorava para chegar ao seu destino final, porque isso tudo ia por mensageiros, por navios, a cavalo, né, de camelo e de tantas outras formas. Essas cartas iam percorrendo as nações ali do Império Romano para chegar no seu destino final. E eu creio que o Senhor tem tanta bondade e misericórdia em tudo isso, porque como, né, isso não se extraviava, como que isso chegava realmente ao destino. Gente, a Bíblia que nós temos nas nossas mãos hoje, ela é um verdadeiro milagre por si só. Porque para que nós tivéssemos essa palavra hoje disponível para nós, para que nós pudéssemos ler essas cartas que Paulo escreveu à igreja no Novo Testamento, no primeiro século, foram muitas e muitas cópias que foram feitas ao longo desses 2000 anos, para que tudo isso não se perdesse, para que pessoas pudessem estar lendo essa palavra hoje, como eu e você. Então, a palavra de Deus para mim ela é um verdadeiro milagre. Paulo está saudando todos os irmãos que estão ali junto com ele, outros que estão lá em Roma, e ele deseja muito estar logo com eles bem pertinho, né? Mas eu acredito que infelizmente Paulo não tenha tido esse tempo de estar em comunhão com os irmãos em Roma como ele gostaria. Ele foi para Roma sim, mas foi já para o seu martírio, né? Foi para a sua morte praticamente. Nós vamos ver isso no finalzinho do livro de Atos. A gente tem mais alguns textos dentro de Atos falando sobre Paulo e a gente vai ver um pouco disso. Depois a gente vai ver dentro das outras cartas que ele vai escrever aqui também para nós. Amém? Gente, Deus abençoe. Ótima terça-feira aí para vocês. Que essa semana seja uma semana debaixo de bênção para todos nós, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar ministrando as nossas vidas. Mais um livro aqui, né? Mais uma carta do Novo Testamento que a gente termina esse ano. E falta pouco, né? Nós temos aí 2 semanas e meia para finalizar esse ano, praticamente 20 e poucos dias, né? Acho que é isso. Dia 31 para o dia 13, uma média de 20 dias aí, né? Um pouquinho menos do que isso. E nós já estaremos finalizando o ano de 2023 para a glória do Senhor, perseverando aqui na palavra, tá bom? Não desistam, não parem. As últimas semanas tendem a ser piores por conta das festas, por conta da correria, né? Mas achem um tempinho aí e leiam a palavra, né? Façam o devocional de vocês, sim,
podem ter certeza que o Senhor vai continuar ministrando de forma poderosa para nós ainda esse restante de mês. Deus abençoe e até amanhã. Se Deus quiser, a gente vai continuar a nossa leitura para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.